Oi pessoal, eu sou a Kika, bem-vindo ao canal Visto e Feito. Vem comigo fazer arte? E a arte de hoje é uma aula completa dessa bolsa multiuso com lindo motivo de flor negra. Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Visto e Feito. Tudo começa aqui no nosso canal sempre com uma ideia e uma garrafa PET. Essa garrafa PET, quanto mais área lisa ela tiver, melhor, mais vai render o nosso trabalho. Então, a gente pega, primeiramente, a gente corta essa garrafa em quantos pedacinhos, quanto mais, melhor. A gente transforma essa garrafa em pequenos quadradinhos, assim, e a gente fura esse quadradinho para nossa necessidade. Esse projeto é com esses quadradinhos de crochê. Então, eu já sei que cada lateral desse quadradinho tem 12 aberturas, 12 pontos, então é esse número de pontos que eu tenho que furar aqui no meu com o meu soldador de estanho. Materiais, gente, vamos lá, muita gente me perguntou que materiais eu uso. Vou colocar aqui para vocês: garrafa PET, tesoura, agulhas. Eu uso agulha de tapeceiro para dar o acabamento bem bonitinho. Eu utilizo também, como eu uso sempre barbante número 6, eu utilizo a agulha 13,5 milímetro. Para mim fixar depois os quadradinhos, nos quadradinhos de garrafa PET, eu utilizo uma agulha número 2, o cortador e o fundo, gente. Eu compro o fundo, né? Eu não me recordo agora o nome, mas eu compro esse fundo. Depois eu vou ensinar vocês a fazer em crochê, né, gente? Fixar o crochê aqui. Eu utilizo linha sempre número 6. Essa aqui é para um outro projeto que eu já comprei. Eu tô utilizando a preta para esse projeto, mas eu sempre compro o número 6. E sempre eu compro esse rolinho pequeno de 610 metros, tá? Não tenho preferência por barbante, gente. Eu sei as marcas, algumas marcas eu gosto de trabalhar, outras eu não gosto de trabalhar, mas normalmente eu me dou bem com todos os fios que eu vou trabalhar, todas as marcas. Vamos lá então, começando aqui o nosso projeto. Vamos fazer o fundo do nosso trabalho. O fundo eu fiz em linha preta, ó. Só que como fica difícil de eu explicar como eu fiz em linha preta, porque fica para visualizar, eu acho que fica ruim. Então eu vou fazer com uma linha, eu acho que a gente enxerga melhor, que a linha marrom. Não tem muita diferença, mas eu acho que para explicar fica melhor. Então vamos lá, o que a gente vai precisar? Isso aqui que eu não me lembrava o nome, isso aqui é MDF para crochê. Essa daqui tem 25 centímetros por 10 por 25, tá? Esse é o fundo de MDF que eu comprei. O que a gente vai precisar para o fundo? O fundo é esse mesmo de MDF, uma agulha da preferência de vocês, 13,5 ou 4, no meu caso, eu vou ver qual que fica melhor para mim trabalhar, agulha de tapeceiro, se necessário, e o cortador, tá? Então, vamos começar. Para esse fundo aqui, gente, eu sempre gosto de deixar mais forte ele. Eu gosto de trabalhar com a linha, com fio, deixando esse fio triplo. Como é que a gente faz esse fio triplo? A gente pega a ponta do fio, ó, e a gente dobra esse fio. A gente dobra ele, ó. A gente dobra esse fio e vai deixando ele duplo, ó. Duplo no comprimento que a gente quiser. Aí o que a gente faz aqui na ponta, ó? A gente dobra ele de novo até deixar triplo. E a gente vai puxando, puxando, puxando até a dobra. Vou começar tecendo com a agulha. Eu sempre gosto de começar na metade do MDF. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar um bom espaço aqui. Ó, passei o fio aqui para mim poder trabalhar, deixei um espacinho na minha mão aqui de fio, ó. E aí eu vou colocando a agulha aqui e vou puxando. Ó,
puxei os 3 fios, tá vendo? E eu vou puxando normal, vou tecendo pontos baixos e já escondendo aquele ali, ó. Aquela sobra que eu deixei. Vou puxando. É trabalhoso, para quem não tenha prática, é um pouquinho trabalhoso, mas a gente vai conseguindo fazer direitinho, ó. Coloca, puxa lá o fio, já esconde o de trás. Opa, peguei só 2, ó, viu? Tem que cuidar para pegar todos os 3 fios. Coloca lá, puxa, puxei os 3 fios. E dá uma alongadinha, ó, e ele vai ficando bem ajustadinho. Coloca, puxa os 3 fios e puxa aqui, ele vai ficando bem alongadinho. Já tô escondendo o fio de baixo, ó, tá vendo? Coloca lá, puxa os 3 fios. Eu faço só com 3 fios, só essa carreira inicial, para ela ficar mais, digamos assim, ajustada, mais firme e mais forte também. Coloco de novo aqui e vou puxando e vou fazendo. Nos cantinhos é a mesma técnica se a gente fosse fazer um fundo de crochê oval ou redondo. A gente tem que ir fazendo aumentos. Então, até aqui mais ou menos, ó, ele é igualzinho, sem aumento. A partir daqui ele vai começando a fazer aumento. E depois pra cima não precisa aumentar mais nada, porque a gente vai aumentando aqui, ó. A gente vai fazendo do mesmo tamanho para ele não ficar um círculo em vez de uma bolsa ou um porta-tudo, tá? E assim a gente vai indo. Eu vou tecendo aqui. Ah, aliás, aqui, ó. Aqui a gente já chegou na emenda do meu fio triplo, ó, tá vendo? Aqui terminou o fio, aqui terminou, tá aqui o redondinho e aqui tá o fio que vem do novelo. Então eu vou passar por dentro, ó, vou puxar e ele vai ficar triplo de novo. Eu vou puxando até deixar um comprimento. Quando chegar lá na ponta de novo, eu puxo de novo o fio que vem do novelo para deixar ele sempre triplo. Entenderam? Eu vou fazendo aqui. E quando eu chegar aqui de volta, eu mostro pra vocês como eu vou continuar. Aqui, gente, ó, eu fiz os cantinhos, ó, pra vocês verem aqui, ó. Até aqui, eu fui com um ponto só, ó. A partir daqui, ó, eu fiz 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 e 2 no mesmo buraquinho. Eu intercalei 2 pontos no mesmo buraco, um só, 2, um só, para que ele não fique tão repolhado na hora que a gente subir as paredes da nossa bolsa, tá? Ele tá ficando bem bonitinho, depois a gente vai subir com uma linha simples, aí não precisa mais ser a linha tripla, tá bem? Já teci toda a borda, cheguei ao final e como é que a gente vai fazer o arremate? Ó, tá aqui a linha que vem do novelo. Aqui o fio triplo que eu poderia aumentar, eu vou cortar bem aqui, ó, bem onde ele terminou. Vou cortar bem aqui pra gente fazer o nosso arremate aquele perfeitinho, tá? Como é que a gente vai fazer o arremate? Eu vou puxar todo o fio, todo ele, ó. Eu vou colocar na agulha, vou cortar aqui essa emenda pra ele ficar com 3, ó. Eu vou colocar todo o fio na agulha de tapeceiro, as 3 pontinhas, ó. E aí eu vou fazer aquele arremate que a gente já sabe como é que é. No pontinho aqui, ó, nos pontos que começou, ó, nesses aqui, ó, só pra vocês verem, ó. Nesse daqui é bem aqui que eu vou colocar a nossa agulha, ó. Aí eu vou puxar. São 3 fios, é difícil. Vou puxar, ó. Tá vendo ali? Ó. Puxei bem puxado. E agora eu vou colocar ali, ó.
Pra ele ficar como se eu tivesse tecido, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. E até lá atrás, ó, até o redondinho, ó. Não é somente o ponto. Não é somente o ponto, ó. É até o redondinho lá de trás, ó. Tá vendo ali? E aí eu vou puxar, bem puxado. É até difícil, mas eu tenho que puxar todos eles por aqui, ó. Puxei. Olha ali como é que ficou. Dá pra ver, ó, se eu não mostrar, dá pra ver onde é que tá a emenda? Ó, todos eles tecidinho perfeitamente. A emenda tá aqui, ó. Ó. Agora eu vou esconder o fio aqui pra depois a gente ir subindo, tecendo, ó, porque essa parte aqui vai ficar pra dentro, ó. Toda essa parte aqui vai ficar pra dentro. Porque agora a gente vai tecer aqui pra subir os pontos. Então, eu vou esconder. Eita. E a gente vai escondendo o fio. Aqui eu vou esconder um por um. Porque como é difícil de colocar linha, ó. Acho que aqui já tá bom. E esse aqui, quando a gente for tecendo aqui a segunda carreira agora, a gente vai escondendo ele. Agora a gente vai fazer o quê? Que nem esse daqui, ó. Aqui tá a primeira carreira, as outras carreiras eu subi com ponto simples, ó. Pegando aqui e levantando. Não precisa ter aumento, não precisa ter nada disso aí. É só tecer os pontos que já estão ali embaixo. Vamos fazer o square, então. A gente começa sempre com o anel mágico. Então, eu coloco na palma da mão, dou aquela voltinha em 2 dedos, ó. Levo o fio lá pra trás. Na primeira alcinha, eu coloco por baixo a agulha. Na segunda alcinha, eu puxo pra trás e já faço uma correntinha. Aqui tá o anel mágico. Depois eu subo mais 2 correntinhas para simular um ponto alto. Agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer aqui 4 grupamentos de 4 pontos altos, que é o início do nosso quadradinho. Então, um ponto alto que eu já simulei, 2, 3, 4. Para fazer o cantinho, olha aqui, esse aqui que já tá pronto, para vocês verem. Ó, para fazer os cantinhos, eu sempre faço 2 correntinhas, para ele ficar bem quadradinho. Então, a gente vai fazer 2 correntinhas de separação e vai fazer mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. 2 correntinhas de separação e mais 4 pontos altos. Bem simples, nada de muito difícil ou sofisticado. Então, vamos lá. 3 e 4. 2 correntinhas de separação e agora o último agrupamento de 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Eu já tenho os 4 grupos aqui, ó. Os 4 grupos de pontos altos. O que eu vou fazer? Vou fechar o anel mágico. A gente puxa bem puxadinho, até ele ficar bem fechadinho ali no miolo. Tá vendo ali? Olha que bonitinho. Dá bem pra ver que já tá bem formadinho o quadradinho. O que a gente faz agora? As 2 últimas correntinhas. E a gente vai unir aqui, vai contar, ó.
1, 2 e 3. Nessa terceira, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Tá vendo? Fechou o quadradinho. Nesse aqui, que é o primeiro ponto alto, a gente vai simular o outro ponto alto. Vai subir 3 correntinhas. Neste aqui, ó, a gente vai fazer normal, tecer em cima do outro ponto alto, o segundo ponto alto. Aqui o terceiro ponto alto. E aqui o quarto ponto alto. Percebe? A gente subiu ali, ó, bem nos 4 pontos altos feitos. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer, que aqui tem 2 pontos altos, então, 2 correntinhas, aliás. Então, a gente vai fazer dentro aqui desse miolinho, a gente vai fazer 2 pontos altos, vai separar com uma correntinha e vai fazer 2 pontos altos dentro das correntinhas do cantinho que a gente fez anteriormente. E aí, ele vai formar, ó, outro canto. A gente vai tecer esses 4 pontos aqui também, ó. 1, 2, 3. Opa, que a minha linha aqui deu problema. 3 e 4. E vai fazer o próximo cantinho que nem a gente fez o anterior. 2 pontos para esse lado. Ó, 2 pontos altos aqui para esse lado. Uma correntinha só e 2 pontos para o outro lado. E vai tecer os 4 pontos de novo debaixo, ó. Tá vendo? Para formar bem o quadradinho. E assim eu vou indo até o final. Quando eu chegar aqui, eu volto pra gente subir para a próxima carreira. Aqui, gente, ó, já cheguei aqui no finalzinho, ó. Eu fiz os 2 pontos dentro do leque, uma correntinha, e agora eu vou fazer mais 2 pontos aqui dentro, ó. Vou fazer outros 2 pontos aqui dentro. E aí, eu vou contar ali, ó, 1, 2, 3 aqui e vou unir. Vou subir de novo 3 pontinhos e vou tecer normal em cima dos pontos que eu fiz abaixo, ó. E vou tecendo. A única diferença é que nessa carreira aqui, eu não vou fazer mais 2 pontos dentro dessa aberturinha aqui. Eu vou fazer só um. Porque é mais do que necessário. Vou fazer um dentro, uma correntinha de separação e outro pro outro lado. E aí, vou tecer em cima de todos os outros, ó. E eu vou tecendo assim até o final. Depois, a última aqui, ó, já vai ser o acabamento, que é com pontos baixos, tá? Vou chegar até aqui o final e já volto. Aqui, então, ó. Já tô chegando na última carreira, né? A carreira de finalização. Aqui eu já fiz um pontinho ali dentro do espacinho, uma correntinha, um ponto alto pro outro lado, e aí vou tecer esses 2 últimos pontos altos aqui, ó. Agora eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3. Coloco a agulha ali e finalizo com ponto baixíssimo. Como é que eu vou fazer agora a carreira de finalização? Ponto baixo. Então, aqui eu vou subir uma correntinha. No próximo, aqui nas 2 alcinhas, ó, eu vou fazer um ponto baixo e vou tecer todos os pontos que tem para tecer em pontos baixos, ó.
em cima de cada ponto alto que eu fiz na carreira anterior. Quando eu chego no cantinho, eu faço um ponto baixo, né, dentro da abertura ali do leque de baixo. Aqui eu faço duas correntinhas para ficar bem marcado o cantinho, e dentro eu vou fazer o outro ponto baixo. Aí ele vai ficar assim, ó, vai ficar bem quadradinho o cantinho. E aí eu sigo fazendo ponto baixo em cima de cada ponto alto que eu fiz na carreira anterior, até o final. Cheguei no cantinho de novo, um ponto baixo, duas correntinhas e outro ponto baixo. E aí teço em cima de cada ponto alto da carreira anterior. E assim eu vou até o final da carreira. Como é que a gente vai finalizar ali para ficar perfeitinho? Como a gente sempre finaliza, a gente corta, puxa todo o fio, ó, puxa todo o fio, usando a agulha de tapeceiro, para ficar perfeitinho a nossa finalização. A gente pega as duas alcinhas, aquela que eu levantei no começo ali, ó, tá vendo? As duas alcinhas, coloco a minha agulha, puxo bem, ó, o que acontece quando eu puxo, ó, fica só o pontinho ali, e esse aqui eu vou passar pra cá, ó, vai ficar perfeito, como se eu tivesse tecido com crochê. Eu vou colocar até a bolinha lá embaixo, ó, não é só no ponto, ó. Eu vou pegar o redondinho lá de baixo também, ó, os dois. E aí vou puxar. Quando eu puxo, ó, você pode ver, aqui tá o ponto que a gente puxou, ó. Deixa eu ver se a minha câmera foca bem, ó. Ele vai ficar como se eu tivesse tecido. E aí, aqui agora a gente vai levando o fio para finalizar, ó, por baixo dos outros pontos. A gente vai levando e vai finalizando. Se vocês quiserem ficar mais seguros com a finalização, o que eu costumo fazer? Ó, levei o fio, tá? Ah, mas vai escapar, tô com medo que escape. O que você faz? É um truque, né, que a gente faz. A gente pega aí, desfia o fio aqui, ó, com a agulha de tapeceiro, ó. A gente desfia, aí uma parte dele, você pode até fazer com agulha de crochê. Uma parte dele você coloca para esse lado, ó, enrola ali, coloca para esse lado. E aí você vem, ó, e dá um nozinho. E dá um nozinho, ó. Tem gente que usa cola, tá? Eu não gosto porque dependendo da cola fica endurecido o trabalho, então eu dou esse nozinho aqui, ó. E ele fica ali bem escondidinho. Depois é só cortar as pontinhas do fio, ó. E ele ficou bem finalizado. Ficou bem finalizado aqui, ó, bem finalizadinho, e aí depois é só cortar a pontinha dos fios, tá? É isso, esse square bem bonitinho. Depois, na próxima eu ensino vocês a colocar de novo nos quadradinhos de garrafa PET. Vamos para a próxima etapa, então. Na outra etapa a gente aprendeu a fazer o quadradinho, agora vamos colocar esse quadradinho no square de garrafa PET. A gente coloca aqui, dá um espacinho, ó, para poder esconder.
E aí, a gente já começa aqui, coloca bem no meio, ó. Bem no meio. E a gente começa com a agulha aqui, conta bem os pontinhos pra gente poder começar a colocar. Tá vendo ali? Vamos lá, ó. A gente já começou, já fez um ponto baixo aqui no início e vai escondendo a linha ali que eu deixei um bom espacinho. Coloca aqui no próximo e lá no próximo buraquinho escondendo a linha. Gente, super simples. Depois que pega a prática, só vai, ó, de novo. Eu sei que a linha preta é difícil de enxergar, mas é aqui, ó. Aqui é o ponto, ó. Peguei o ponto, peguei ali o buraquinho atrás, já tô escondendo a linha, vou lá e trago pra cá pra frente, ó. E aí dou um ponto baixo. De novo, no square, no buraquinho lá da garrafa PET, trago o fio e vou fazendo ponto baixo, tá vendo, ó? Vou escondendo o fio, a laçada e vou fazendo, ó, enfia aqui no square no quadradinho de crochê, no quadradinho de garrafa PET, puxo o fio lá e vou escondendo, ó. Super simples, super rápido, ó. Aqui no square de crochê, no square ali, no buraquinho ali, ó, da garrafa PET, pego a linha lá atrás e dou uma laçada em ponto baixo. E vou escondendo a linha aqui que eu deixei, ó. Chego no cantinho ali, ó. Pego no cantinho, pego lá no cantinho da garrafa PET, puxo pra cá e dei a laçada aqui no ponto baixo, ó. Já dei aqui no ponto baixo. E tô escondendo a linha. Aqui no mesmo buraquinho para fazer o canto, ó, eu tenho que fazer pro outro lado. Então, eu vou colocar no mesmo buraquinho. Ó, vou puxar para fazer pro outro lado. Coloco de novo aqui, lá na garrafa PET. Já fiz a volta, ó. Fiz 2 pontos, ó. Um para esse lado e um para aquele lado no mesmo buraquinho aqui do canto. E vou seguindo, gente, ó. No square de crochê, lá no square, ó, da garrafa PET, eu puxo e faço um ponto baixo. Tá vendo, ó, como é que ele vai ficando? E eu vou fazendo assim até o final. Primeiro no square de crochê, depois no square, nos buraquinhos do quadradinho de garrafa PET. Quando eu chego nos cantinhos, que é esse cantinho aqui que a gente fez 2 pontinhos, ó, a gente faz 2 pontos no cantinho. Um que vai ficar para esse lado e o outro que vai ficar para o outro lado. E aí, a gente vai tecendo até o final, até esse quadradinho ficar prontinho. Olha o cantinho, gente. Vamos fazer o cantinho? Ó, cheguei aqui. Aqui tá a abertura do cantinho, ó. Tá bem aqui, ó, tá? Então, eu vou pegar o cantinho no square de crochê e aí vou pegar o cantinho ali da garrafa PET, ó. Vou puxar um para esse lado de cá. Vou colocar no mesmo buraquinho, vou lá no mesmo buraquinho atrás do cantinho, ó. E aí, eu vou puxar para esse lado de cá. Viram ali, ó? Ficou um pro lado de cá e um pro outro lado, para fechar bem o cantinho. E aí, a gente segue tecendo, ó. No square de crochê, lá atrás no square da garrafa PET, puxa e a gente vai fazendo bem tranquilamente, ó. No square do crochê, coloca ali na abertura do ponto, no square de garrafa PET e a gente vai tecendo até o final e ele vai ficando bem ajustadinho. Iluminação, no último vídeo, algumas pessoas reclamaram
Mas eu sou nova nesse negócio de tutorial de crochê, gente. Então, a minha iluminação não é das melhores, mas eu tô melhorando. Edição de vídeo também, eu nunca tinha feito. Eu tive que fazer na marra, eu tive que aprender sozinha, né? Sozinha não, a gente tem muita ajuda aqui na internet, né? Muitas pessoas ajudando e dando tutoriais. Então, a gente vai aprendendo. Hoje também tá melhor para aprender porque tá um silêncio na casa. O último vídeo tinha muito barulho. Eu tentei tirar o máximo possível os ruídos, mas ainda assim, quando a gente não mora sozinha, fica difícil. Hoje tem silêncio. Vamos para mais um cantinho aqui. Ó, um para lá e um para cá. Tá pronto o cantinho. E aí a gente segue fazendo. Cheguei aqui no último pontinho do quadradinho, ó. Tá todos os quadradinhos feitos. Todos eles, ó. Olha que bonito. Bem estruturadinho. Muito bonitinho, esticadinho, como se a gente tivesse colocado no blocador. Aí eu corto, normalmente, como eu cortaria. Faço aquele nosso arremate perfeito, que a gente puxa toda a linha. Coloca aqui na agulha de tapeceiro. E aí, a gente pega o pontinho da frente, ó. Aqui, ó. As duas alcinhas do pontinho da frente, tá vendo? É, a linha escura fica difícil, ó. Mas a gente colocou ali nas duas aberturinhas do ponto inicial que a gente fez no quadradinho. A gente coloca aqui. A gente puxa. E aqui, ó, tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir entender. Aqui, ó, nesse pontinho aqui, que é o início pra gente fechar, ó. Aqui nesse pontinho e naquele redondinho ali de baixo é onde a gente vai colocar a agulha. Tá vendo? A gente pegou tanto pontinho quanto redondinho ali de baixo. E a gente vai puxar. Puxar bem, ó. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Ele ficou perfeitinho, como se eu tivesse tecido com agulha de crochê. E aí a gente vai esconder o fio, ó. A gente vai colocando aqui, ó. Naquelas aberturinhas ali, a gente vai colocando e vai escondendo. Tá bem apertado, que é melhor ainda para fazer o arremate, ó. A gente vai escondendo o fio, ó, e ele fica perfeito, tá vendo? Agora a gente corta esse fio aqui e ele tá prontinho. É assim que a gente faz, que a gente coloca nos squares, os squares de crochê no quadradinho de garrafa PET. Oi, gente, vamos lá, vamos costurar? Já tô com todas as laterais da bolsa, ó, todo o corpo da bolsa prontinho. E agora eu vou começar a costurar. Eu vou costurar primeiro toda a parte de baixo e depois essa parte de cima aqui da bolsa. Primeiro eu vou costurar aqui as laterais, porque eu tenho que fazer um entremeio entre elas. Então, primeiro eu vou costurar toda essa volta aqui da bolsa e depois o outro lado. Costura simples, como vocês já sabem. A gente vai costurando os ladinhos, ó. A gente vai colocando os dois juntos aqui. Começa a costura pegando ali, ó,
nas duas perninhas das laterais, ó. Bem simples. Vou puxando. Eu dou um nozinho aqui, ó. Por que que eu dou um nozinho? Porque depois, quando eu costurar na bolsa, a gente já vai escondendo. Então, aqui eu dou um nozinho. Inicial, ó, bem... Ele pode até ficar aparente, porque depois, como eu digo, eu vou escondendo. Então, a gente vai pegando, ó, 2 lá, 2 aqui. E vai escondendo. Esse daqui depois vai pra cá e a gente vai escondendo. Aí pega, ó, 2 do outro lado, 2 desse lado. Tá vendo ali? 2 perninhas de um lado, as 2 alcinhas do ponto desse lado. E a gente vai costurando e vai arrumando. Eu acho a costura mais simples. A unir os ladinhos aqui, eu acho mais simples que tem. Não tem mistério, é bem rápido. A gente já tá praticamente... depois de ter tudo pronto, né? O fundo, os lados costurados, depois é só a gente ir montando a bolsa. Eu vou costurando aqui, vocês vão costurando aí. E depois, quando tiver tudo juntinho já, eu volto com vocês. Então, ó, pessoal, terminei a costura de um dos lados, é 6 quadradinhos, ó. Pode ver, tá aqui os 6 quadradinhos, todos eles costurados. E agora, essa parte aqui eu já vou colocar no fundo da bolsa. Eu já vou costurar no fundo da bolsa e aí eu vou mostrando pra vocês como é que eu vou fazendo. Então, aqui, ó, gente, ó. Eu atei, aqui dá pra vocês enxergarem melhor. Aqui, ó, eu fiz um atadinho. Aqui também, ó, na lateral da bolsa. Aqui também eu atei com a própria linha preta, ó. Fica difícil de enxergar. E aqui também, ó. Só pra mim saber como que eu tenho que costurar o fundo bem direitinho, essa parte aqui, para depois fazer mais uma bordinha de crochê e aí colocar outra parte aqui. Então, aqui eu vou começar a costura na lateral. Aqui tá a linha do novelo, da minha agulha, e aí eu já vou escondendo essa daqui, ó. E aí a costura normal, de um lado e do outro, ó. Eu vou costurando de um lado e do outro.
escondendo já aquele fio, um lado e o outro. E aí eu vou escondendo o fio, ó. Esse aqui é o fio que eu tô escondendo. E assim eu vou indo até o final, ó. Um lado e o outro. Costura normal, gente, ó. E já escondendo aquele fiozinho ali, ó. Esse aqui. Então, eu coloco aqui, ó. Um lado no outro. Gente, o que eu fiz agora, ó? Eu já coloquei no fundo, ó, toda a volta, ó. E já costurei aqui, ó, na base, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer essas carreiras que eu fiz aqui, ó, na base, eu vou fazer aqui, pra depois colocar a outra parte da bolsa. Então, aqui é ponto, eu vou começar aqui pelo lado, ó. Aqui é ponto baixo, gente, ó. Puxa o que vem do novelo, ó. E vai fazendo ponto baixo, vai escondendo esse aqui que eu deixei na mão, ó. Ponto baixo, levanto um e aí eu vou fazendo, ó. E eu vou levantar aqui 4 carreiras. E eu vou fazendo, ó. Eu vou levantar aqui 4 carreiras para dar um espaço entre um lado da bolsa de garrafa e o outro, tá? De garrafa PET. E eu já vou escondendo todas as linhas das costuras, ó. Eu já vou tecendo e já vou escondendo. Opa, que esse aqui ficou muito grande. Aqui, ó, essas linhas aqui, ó, eu já vou escondendo com a linha que vem do novelo, ó. Todas elas eu vou escondendo. Todas. Então, eu vou fazendo aqui. Depois que eu terminar essas 4 carreiras, ó. Aí eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Oi, gente. Então, como eu prometi, eu já fiz a costura no fundo. Costurei o primeiro bloco dos lados, né? E aí, eu fiz mais 6 carreiras em ponto baixo. Olha, ficou bem ajustadinho. Já deixei linha suficiente aqui para costurar o outro bloco da lateral. E tá aqui, ó, o bloco. Eu já costurei todo ele. E agora eu vou incorporar aqui. Eu vou incorporar ele aqui e ela vai ficar de uma altura bem boa, tá? Então, gente, ó, aqui tá a parte inferior da nossa bolsa. A gente já fez o bloquinho lateral de square, de quadradinho de crochê com garrafa PET, já foi colocado, já foi costurado, vocês viram isso. Aqui, ó, eu fiz a camada entre o superior e o inferior, eu fiz de ponto baixo. E aqui agora, para terminação, ó, eu estou na terceira carreira, eu vou fazer mais 2 carreiras de ponto baixo. Mostrando aqui pra vocês, ó.
mais 5 carreirinhas de ponto baixo. Tô fazendo, em seguida eu termino essa carreirinha de ponto baixo e quando eu voltar eu mostro pra vocês como é que ficou. Carreira de ponto baixo para finalizar, ela vai ficar numa altura boa e depois eu mostro pra vocês o que a gente vai colocar aqui, ó, pra enfeitar essa parte aqui da nossa bolsa, sacola, mateira, o que vocês quiserem, do que vocês quiserem chamar. Ó, eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas essa é a flor que eu fiz, ó, que eu coloquei na nossa bolsa, ó, para dar um detalhe todo especial. As pétalas bem grandonas, o miolo, tudo isso aqui eu vou ensinar vocês a fazerem. Vamos aprender a fazer a nossa flor, nosso enfeite para bolsa? Vamos lá. Começa com um nozinho corrediço e agora a gente vai fazer 65 correntinhas. Chegamos aqui no final das 65 correntinhas, ó. Agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer uma sequência, vai fazer toda essa carreira aqui de ponto alto. Toda ela aqui de ponto alto, tá? A carreira inicial. Então, a gente não conta o da agulha, a gente conta aqui 1, 2, no terceiro a gente faz o ponto alto. E assim a gente vai fazendo até o final das correntinhas que a gente fez de ponto alto. A gente vai fazer ponto alto até chegar lá no final. Então, nós terminamos de fazer os pontos altos, né? Depois das correntinhas. Aqui nós subimos 2 correntinhas. E agora, aqui, gente, ó, tá vendo? O normal seria a gente começar o segundo ponto aqui no segundo ponto alto, né? Mas a gente vai colocar nesse mesmo buraquinho que a gente subiu as correntinhas. A gente subiu 2 correntinhas. Por quê? Eu vou começar a contar os pontos altos a partir desse ponto que eu vou fazer. Então, vai ser 1, 2 no próximo buraquinho, 3 e 4. Esse ponto inicial aqui, ó, eu não contei ele porque depois vocês vão entender por que eu fiz ele, tá? Mas são 4 pontos altos. Depois vocês vão entender por que a gente começa sempre com correntinha. Agora eu vou subir 2 correntinhas. No quarto ponto alto aqui, eu vou virar o trabalho. E essas 2 correntinhas que eu subi, eu também não vou contar elas, ó. Eu vou começar a fazer aqui, bem no pezinho dela, 2 pontos altos por buraquinho, tá? Então, eu vou contar 1 e 2 no mesmo buraquinho. Eu desconsidero essas correntinhas que eu fiz no mesmo buraquinho. Depois vocês vão entender por quê. Então, 2 pontos altos no próximo buraquinho, mais um aumento de 2 pontos altos. No próximo buraquinho, mais um aumento de 2 pontos altos. 1 e 2. E no próximo buraquinho, mais 2 pontos altos. Aí vocês vão perguntar, mas e essas correntinhas aqui que eu levantei? Lembra que eu desconsiderei, que eu considero só esses 4 pontos aqui? Depois vocês vão entender por que vai ficar assim, ó. Eu desconsidero esse e desconsidero esse. Mas depois vocês vão entender por quê. Aí eu vou subir 2 correntinhas, vou virar de novo o trabalho e vou para a terceira
E última camada, ó, eu tenho duas, eu vou para terceira e última. Vamos lá. Desconsidero de novo essas 3 correntinhas que eu subi, e aí eu vou fazer aumentos de novo. 2 em cada buraquinho, então 1, 2, 3 e 4, tudo no mesmo buraquinho. 5 e 6, é 2 em cada buraquinho. 7 e 8, agora o próximo buraquinho. 9 e 10, no próximo buraquinho. 11 e 12, mesmo buraquinho. No próximo, 13 e 14. E no próximo buraquinho, o 15 e o 16. E o motivo fica assim, ó. Essa aqui é a primeira pétala do miolo, tá? Aqui tem as correntinhas que eu levantei, né? Aquelas que a gente desconsiderou. Agora, a gente vai fazer 2 correntinhas para ficar igual daquele lado. E vai prender aqui, ó, com ponto baixíssimo. Eu fiquei com os 2 lados iguais agora. 2 correntinhas e 2 correntinhas que eu tinha desconsiderado. Agora, eu vou fazer mais 2 correntinhas. E vou prender aqui, ó. Com ponto baixíssimo. E mais 2 correntinhas para descer até lá embaixo. E vou prender no pezinho, gente, ó, tá vendo? Esses 2 pontos aqui, essa correntinha que eu tinha desconsiderado, agora eu vou deixar igualzinho lá, ó. Eu fiz 2 correntinhas e vou prender no pezinho do 4º ponto alto que eu comecei lá na primeira carreira. Agora ela ficou assim, ó. Eu vou pro próximo pontinho aqui do lado e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntinhas e no mesmo buraquinho vou fazer um ponto alto, ó. 1, 2, a gente fez o segundo. Aí, o terceiro e o 4º ponto. E as 2 correntinhas aqui, ó, que eu desconsiderei e fiz no mesmo ponto os pontos altos, ó, são 4 pontos altos. Eu subo 2 pontos altos, esse aqui eu vou desconsiderar, e no mesmo buraquinho aqui eu vou fazer 2 pontos altos, porque eu tenho que fazer aumento. Então, vou fazer 2. No próximo buraquinho, vou fazer mais 2, contabilizando 4. No próximo buraquinho, mais 2, contabilizando 6. No próximo buraquinho, vai fazer mais 2, contabilizando 8. Subo 2 correntinhas. No mesmo buraquinho aqui, eu vou fazer 2 pontos altos. No mesmo buraquinho, eu desconsidero sempre o da ponta e faço mais 2, aumento. 2 pontos altos no próximo buraquinho, contabilizando 4. Mais 2 pontos altos no próximo buraquinho, contabilizando 6. E assim eu vou até o final para contabilizar nessa última aqui 16 pontos, tá? Então, a gente vai fazendo aqui 2 pontos altos a cada buraquinho, até chegar lá ao final, pra gente descer. Ó, desconsidera o primeiro, ó, e conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aqui o último, ó, 15
e 16. Agora, a gente vai fazer aquelas duas correntinhas. A gente vai ali embaixo, com ponto baixíssimo, mais duas correntinhas. E vai colocar lá no pezinho, ó, do primeiro, com ponto baixíssimo também. E aí, a gente vai subir, não, a gente vai até o próximo ponto, com ponto baixíssimo, sobe 2 pontos, desconsidera esse primeiro, vai no mesmo buraquinho e faz um ponto alto. 1, 2, 3 e 4. Ó, que depois, gente, ó, que a gente tiver as pétalas, esse aqui vai ser o miolo, ó. A gente vai dobrar ele, ó. A gente vai enrolando ele e ele vai ficando assim, ó, vai formando as pétalas, tá vendo? Ele vai formando as pétalas da flor. Somente as 3 primeiras pétalas, essas aqui que a gente tá fazendo, elas são sem o bico. A partir da 4ª flor já começa com o bico. Aí eu vou ensinando pra vocês. Tá tomando forma a nossa flor. Olha só, as 3 primeiras pétalas sem o bico e essa última pétala aqui já com o bico. Bom, no total vocês podem fazer quantas pétalas quiserem, né? Ou mais. É na medida que vocês quiserem. Como é que a gente faz aqui? O princípio é o mesmo, só a última carreira que a gente vai fazer diferente. Então, aqui, ó, é igualzinho, eu vou descer até aqui com ponto baixíssimo, vou fazer mais 2 pontos e vou descer lá embaixo, pegar no pezinho do último ponto que a gente fez, ó, com ponto baixíssimo. A gente caminha até o próximo ponto e faz um baixíssimo, e aí a gente sobe os 4 pontos, as 2 correntinhas, faz o ponto alto no mesmo buraquinho e a partir dele que a gente vai começar a contar. 1, no próximo, ó, 2, no próximo 3 e no próximo 4. Temos os 4 pontos altos iniciais, como a gente fez em todos, ó. Aí, a gente vai subir 2 correntinhas, vai virar o trabalho, vai desconsiderar essas correntinhas e aqui no buraquinho a gente vai fazer 2 pontos altos. Essa carreira é de 2 pontos altos para cada buraquinho, totalizando 8 pontos, lembra? É a mesma coisa das 2 pétalas, só o que vai modificar é a última carreira. Então, a gente vai aqui até o final lá, ó, com 2 pontos altos em cada buraquinho, totalizando nossos 8 pontos altos. Tá aqui, ó, 2, 4, 6, 8, desconsidera essa primeira. Vai subir mais 2 correntinhas e vai virar o trabalho. Agora, na última carreira, é que vai ser o diferencial que a gente vai fazer esse biquinho aqui. Diferente dessas 2 primeiras que eram redondinhas. Vamos lá. Desconsidera essa daqui e faz os 2 pontos altos normais aqui nesse buraquinho. Tá? A gente vai fazer os 2 pontos altos. Ali, ó. 2 pontos altos. No próximo, mais 2 pontos altos. Normal. No próximo buraquinho, 2 pontos altos. Então, 2 pontos altos no mesmo buraquinho, tá? Normal. A partir daqui que vai ser diferenciado. A gente vai fazer os 2 pontos no mesmo buraquinho, mas são 2 pontos duplos, ou seja, 2 voltas, 2 laçadas na agulha.
Então, vão ser 2 pontos altos duplos, ó. Vou dar laçada e 2 no mesmo buraquinho. Tá aqui, ó. Pode ver que ele já vai subindo. No próximo vai ser 2 pontos no mesmo buraquinho, mas vai ser um ponto duplo, ou seja, 2 laçadas, um ponto alto duplo. E um ponto alto triplo, 1, 2, 3 laçadas no mesmo buraquinho. Opa, peraí que a minha linha desfiou um pouco aqui. Vou fazer de novo. 1, 2 e 3. Vamos lá. Aqui, ó. Tá vendo? Que ele já formou um biquinho, ó. 2 pontos altos normais, 2 pontos no mesmo buraquinho duplos, e aqui no terceiro, aqui, ó, no mesmo buraquinho, um ponto duplo e um ponto triplo. Nesse ponto triplo aqui, a gente vai fazer 2 correntinhas, porque a gente vai fazer um picôzinho. Aí, a gente volta aqui, pega essa alcinha e essa do ponto ali, ó. A gente puxa o picôzinho e faz um ponto baixo. Tá aqui o biquinho. No próximo ponto, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa desse aqui, só que pro outro lado. Então, um ponto triplo no mesmo buraquinho, ó. Da próxima abertura, né? E um ponto duplo no mesmo buraquinho do ponto triplo. Aqui, ó. Viram ali? Agora, a gente vai fazer no próximo buraquinho 2 pontos duplos, porque tem que ser igual do outro lado, ó. 1 e 2. Olha como é que tá ficando. Agora, no próximo é normal. Ponto alto. 2 pontos altos no mesmo buraquinho. E no próximo, mais 2 pontos altos no mesmo buraquinho. Tá pronta a nossa pétala, ó. Tá prontinha. Então, lá, ó, 2 pontos altos, mais 2 pontos altos, 2 pontos altos duplos. Nesses próximos 2 pontos altos é um duplo e um triplo. Faz o picôzinho, depois, no mesmo buraquinho, um ponto triplo e um ponto duplo. No próximo, 2 pontos duplos, e aí termina com 4 pontos altos, 2 para cada buraquinho. Terminou a nossa pétala. Faz aquelas 2 correntinhas. Vai lá embaixo, pega aqui no segundo com ponto baixíssimo, faz mais 2 correntinhas, vai lá embaixo e pega no pezinho, ó, com ponto baixíssimo, caminha até o próximo buraquinho com ponto baixíssimo, puxa e já faz as 2 correntinhas para subir os 4 pontos altos. E aqui nós temos 4 pétalas, ó. Tá vendo? Elas vão ficando assim. Então, aqui estamos com o nosso trabalho, ó, de flor. Todo prontinho, ó. Todas as flores. As 3 primeiras flores sem o bico e o restante todas elas com bico, tá? Aqui deu um total de
3 flores sem bico, 3 pétalas sem o bico, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pétalas com bico. Como é que a gente vai colocar aqui na bolsa, tá? Como é que a gente vai colocar e arrumar isso? Assim, gente, ó, a gente vai começar pelo lado com as pétalas bicudinhas, né, com bico. Então, como é que a gente vai montar? A gente vai começar colocando elas assim, ó. Eu vou montando elas assim, pela parte de fora, ó. Eu vou ajeitando, arrumando aqui, ó, até formar o miolinho. Tá vendo? Ó, aqui tá o meu miolo. Eu puxo um pouquinho mais pra cá e eu vou ajeitando, ó. Depois que eu ajeitei todas elas no lugar, ó, tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a costurar. Eu tenho uma técnica para costura. Como eu começo a costurar do lado de fora, eu vou fazendo o quê? Eu enrolo essa parte de dentro, ó, até aqui mais ou menos, aonde tá o redondinho das flores, ó. Aqui, pra mim, pra elas não se mexerem, eu coloco um pinguinho de cola por dentro. E aí eu vou costurando com agulha e linha comum. Aí eu vou baixando aqui, vou colando e vou costurando até chegar aqui na costura desse miolo. Quando eu chegar aqui, aí eu vou fazer um outro miolinho para colocar aqui. E aí ele vai ficar igual a esse lado aqui que já tá pronto, que vocês podem ver, ó. Eu já costurei, tá todas as pétalas aqui, ó, firmes já, bem costuradinhas, e o miolo. Vamos fazer o miolo aqui bem rápido. O miolo é o seguinte: a gente dá uma corrediço aqui e fazemos de 20 a 30 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25. Acho que esse tamanho aqui tá bom. Vamos fazer 30. 26, 27, 28, 29 e 30. Pulamos o primeiro e vamos fazer, dar uma laçada e vamos fazer meio ponto alto, ó. Dei uma laçada, puxa tudo de uma vez, dou uma laçada, volto lá, puxo tudo de uma vez, uma laçada, enfio ali no buraquinho da correntinha, puxo e puxo tudo de uma vez, ponto alto, meio ponto alto, na verdade é o nome desse ponto, uma laçada, enfia no buraquinho, puxa e aí depois puxa tudo de uma vez. Laçada, buraquinho, puxa tudo de uma vez. Esse é o meio ponto alto. E assim a gente vai tecer todos os meios pontos altos até o final. Mas aqui, gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando fez essa primeira voltinha aqui, ó, agora eu vou fazer 2 pontos para um mesmo buraquinho. Então, eu dou uma laçada, enfio no buraquinho, puxo tudo de uma vez só. No mesmo buraquinho, uma laçada, puxo tudo de uma vez só. Outro meio ponto alto no próximo. E agora no mesmo buraquinho, ó. A gente vai fazendo tudo no mesmo buraquinho. 2 pontos a cada abertura, a cada correntinha.
2 meio ponto altos para cada correntinha. Ó. 2 meio pontos altos para cada correntinha de base. E assim a gente vai indo até o final. A gente já tá pronta aqui. E ela ficou toda repolhadinha, ó. Agora a gente corta aqui a linha, puxa aqui por dentro para finalizar. Aqui a gente dá um nozinho com o de cima e o de baixo, ó, só pra gente saber onde começou o miolinho, tá? O que a gente vai fazer agora com esse miolinho todo arrepinado? A gente vai pegar, ó, e a gente vai começar a girar ele para ele formar um miolinho. Tá vendo? Vocês podem deixar ele mais bicudinho, assim, ó. Podem. Depende de como vocês querem montar ele, ó. Pra ele ficar mais repolhadinho, ó. E aí depois é só vocês virarem ele ao contrário e costurar aqui. Pra depois colocar o miolinho na flor que a gente montou, ó. Simples assim. Aqui eu já coloquei as argolas articuladas, ó, pra vocês verem, ó. Então, como é que eu coloquei essa argola articulada? Vou colocar aqui na parte de trás, ó. Primeiro, eu puxei 2 pontos altos, assim, coloquei a agulha ali pra marcar. Depois, eu abro a argola articulada, porque vocês sabem que ela ela não é tão fácil de ser colocada, ó. Mas a gente consegue puxar bem, ó. E aí eu só engancho aqui a argolinha articulada e ela já ficou ali, ó. Simplesinha de colocar. Do outro lado também eu vou puxar os mesmos pontos lá que eu puxei do outro lado no square, ó. E vou fazer a mesma coisa. Vou colocar essa argola articulada, ó. Vou segurar ali por dentro, ó, que ela fica mais fácil de ser colocada, ó. Vou colocar de novo, ó. Coloco assim, coloco o dedo ali e seguro. E aí, a gente coloca aqui e ela já tá colocada, ó. 2 desse lado, 2 desse lado de cá, na frente, ó, pra gente colocar a alça. Simplesinho, rapidinho. E chegamos ao final com a nossa arte pronta. A bolsa tá linda e eu espero sinceramente que vocês tenham gostado.